Na época bíblica, os nomes não eram escolhidos de forma aleatória. Eles carregavam significados profundos e proféticos, refletindo o propósito de Deus para aquela pessoa ou para a geração em que ela vivia. E hoje, será que entendemos o peso e a importância do nosso próprio nome? Por exemplo, o meu nome Vanessa carrega significados que me definem profundamente. Segundo pesquisas, ele está associado à borboleta, transformação, renovação e liberdade. E acredito que esses significados representam exatamente a fase de vida que estou vivendo agora. Uma verdadeira transformação. E o seu nome, já parou para pensar no significado e propósito dele? Agora, falando das genealogias bíblicas, muitos acham que elas são apenas uma lista de nomes e acabam pulando essas partes. E eu mesma já fiz isso. Mas aprendi que, se algo está na Bíblia, não é por acaso. Há um propósito, uma mensagem escondida que só entendemos quando refletimos. Então, nessa explicação singela que preparei para você, vamos descobrir juntos os significados e as lições práticas das 10 gerações de Gênesis 5. Assiste até o final, pois vou compartilhar como Deus me guiou na escolha do nome da minha filha. Adão, pai de Sete. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Adão significa homem ou terra. Ele foi formado do pó e recebeu o sopro da vida diretamente de Deus. Adão foi criado para ser o início da humanidade e também um reflexo do relacionamento perfeito com Deus. Somos feitos à imagem de Deus e chamados a viver de forma que reflita sua glória. Você tem refletido a imagem de Deus em suas ações diárias? 7. Pai de Enos. A Adão também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete significa substituição ou designado. Ele foi escolhido por Deus para dar continuidade ao propósito divino após a tragédia com Abel. O nome de Sete simboliza a graça de Deus em recomeços. Deus sempre restaura aquilo que perdemos, trazendo novos começos. Onde na sua vida você precisa acreditar no poder restaurador de Deus? Enos, pai de Cainã. E viveu 90 anos e gerou a Enos. Enos significa frágil ou mortal. Ele representa a consciência da fragilidade humana diante de Deus. Foi na geração de Enos que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Reconhecer nossa fragilidade nos aproxima de Deus e nos faz depender dele. Como você pode demonstrar sua dependência de Deus hoje? Cainã, pai de Malalel. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Cainã significa posse ou adquirido. Ele nos lembra que todas as coisas pertencem a Deus. Seu nome aponta para a mordomia e responsabilidade sobre o que nos foi confiado. Devemos administrar o que temos como mordomos do Senhor. Você está sendo fiel no cuidado com o que Deus confiou a você? Malalel, pai de Jared. E viveu Cainã 70 anos e gerou Malalel. Malalel significa louvado seja Deus. Seu nome é um convite ao louvor. Representa o reconhecimento da soberania de Deus. Faça do louvor a Deus parte essencial da sua vida. Você tem reservado tempo para louvar a Deus hoje? Gostaram da explicação até aqui? Gostariam que eu continuasse explorando o livro de Gênesis ou que intercalasse com outros temas? Deixem suas sugestões nos comentários. Jared, pai de Enoque. E viveu Malalel 65 anos e gerou a Jared. Jared significa descida. Ele representa um tempo de afastamento espiritual. Mesmo nesse tempo de descida, Deus levantou Enoque como exemplo de fidelidade.
Devemos buscar subir espiritualmente, mesmo em tempos de decadência moral ao nosso redor. Como você tem buscado se aproximar de Deus, mesmo em meio às dificuldades? Enoque, pai de Metusalém. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque significa dedicado ou consagrado. Ele simboliza uma vida completamente voltada para Deus. Enoque é um dos únicos na Bíblia a não experimentar a morte física. Uma vida de comunhão com Deus transforma o nosso propósito. Você tem dedicado sua vida a caminhar com Deus? Metusalém, pai de Lameque. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Metusalém significa quando ele morrer, virá. Ele simbolizava a profecia do dilúvio. Viveu 969 anos, mostrando a paciência de Deus antes do juízo. Deus dá tempo para arrependimento. Aproveite-o. Você está preparado para os planos de Deus? Lameque, pai de Noé. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Lameque significa poderoso. Ele expressava esperança na restauração de Deus. Lameque foi o pai de Noé. E ao nomear seu filho, ele indicava um novo começo, um alívio após as tribulações. Deus pode usar você para iniciar uma nova geração de esperança e transformação. Como você tem expressado sua esperança em Deus mesmo nos momentos difíceis? Noé, pai de Sem, Cã e Jafé. E Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé significa descanso ou consolo. Ele foi escolhido por Deus para ser um instrumento de salvação em meio ao juízo do dilúvio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e foi por meio deles que Deus repopulou a terra após o dilúvio. Em meio às dificuldades, Deus sempre levanta um redentor para restaurar e renovar as promessas dele. Você tem descansado nas promessas de Deus, mesmo quando as situações parecem sem esperança? E assim chegamos a Noé, mas espere, é impossível ignorar algo intrigante em Gênesis 5. Você já reparou no ciclo repetitivo dessa genealogia? Ele tem muito a nos ensinar. Quando lemos a genealogia de Gênesis 5, algo se destaca, um ciclo que se repete, geração após geração. Viveu, gerou filhos e morreu. Viveu, gerou filhos e morreu. Esse padrão constante não é por acaso. Ele nos lembra do impacto do pecado sobre a humanidade. Desde a queda de Adão, a morte passou a ser uma realidade inescapável para todos os homens. Mas, mesmo em meio a esse ciclo, há um propósito: vidas geradas, uma linhagem preservada e o cumprimento do plano de Deus para a redenção. Curiosamente, no meio dessa repetição, há algo que quebra o padrão. Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele, nos aponta para a esperança da vida eterna em Deus. E aqui está a mensagem mais profunda de Gênesis 5. Por mais que a morte seja uma realidade, a história não termina nela. A genealogia avança, geração após geração, até alcançar Noé, que Deus escolheu para trazer uma nova história e, mais adiante, culmina em Jesus Cristo, a nossa verdadeira redenção e vida eterna. Isso nos faz pensar como estamos vivendo o intervalo entre o nosso nascer e o nosso morrer. Estamos vivendo para os propósitos de Deus ou apenas passando pelo tempo? A escolha do nome da minha filha foi algo muito especial e ao mesmo tempo desafiador. Como muitos sabem, quando chega o momento de escolher o nome de um filho, as famílias sempre têm suas sugestões e opiniões. E com a nossa filha não foi diferente. Entre as opções de nomes de pais, avós e tias, o gabinete familiar estava bem animado. Porém, um nome em especial que meu pai sugeriu começou a ecoar na minha mente. Débora. A cada dia que passava, eu sentia mais forte que esse era o nome certo. Mas claro, precisava de uma confirmação divina.
E foi assim, nesse processo de pedir direção, que Deus me mostrou que Débora, que significa abelha e remete a juízo e profetiza da Bíblia, era o nome perfeito para minha filha. Escolhi esse nome em um período de desafios pessoais, onde eu enfrentava algumas dificuldades que me exigiam muita fé e confiança em Deus. Quem é que não passa por esses momentos, não é mesmo? Como cristãos, parece que toda fase da vida traz uma nova batalha, mas sempre com a certeza de que Deus está nos guiando. Foi nesse cenário de lutas que Deus me mostrou que Débora seria uma verdadeira guerreira, assim como a Débora da Bíblia. Minha filha foi uma guerreira dentro do meu ventre e, apesar das noites difíceis e das emoções agitadas, ela nasceu saudável e perfeita, uma verdadeira bênção de Deus. Ao pensar sobre o nome que escolhi para minha filha, fico refletindo sobre como antigamente o significado de um nome tinha um peso profundo na vida de alguém. Muitos acreditavam que o nome carregava não só uma identidade, mas também um destino, um caminho a ser trilhado. Esse significado podia até ser visto como algo que a pessoa carregaria ao longo da vida. Mas hoje sabemos que quando estamos com Cristo, Ele transforma a nossa história e nos dá uma nova identidade. Se você tem um nome com um significado duvidoso ou negativo, saiba que em Cristo sua história não está mais atrelada ao que um nome pode carregar. Em Cristo Ele transforma e purifica tudo o que o passado tentou marcar. Como cristãos, sabemos que ao sermos lavados pelo sangue de Jesus, Ele destrói qualquer laço do passado e nos dá uma nova vida, uma nova identidade, sem qualquer peso ou maldição. Para aqueles que estão escolhendo um nome para seus filhos, é sempre bom buscar a direção de Deus. Afinal, o nome é algo significativo, mas em Cristo a verdadeira identidade e poder de um nome vem dele. Se a escolha do nome for guiada por Deus, Ele irá estabelecer e fortalecer a identidade do filho ou da filha. Não importa o que o nome ou o passado possam carregar. E como a palavra diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo somos totalmente transformados e qualquer peso ou maldição do passado é aniquilado. Ele é a nossa verdadeira identidade. E agora me diga, o que você aprendeu em Gênesis 5? Eu quero saber sua opinião, então comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe com mais pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Vamos juntos aprender e crescer na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.